O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Lições para a Escola Bíblica Dominical no segundo trimestre do ano de 2018. Lições para a Escola Dominical para as classes de jovens e adultos, num trimestre em que temos as nossas lições estudando escatologia, ou seja, os acontecimentos para o tempo do fim. E nesta série de lições, nos encontramos agora na lição de número 11, e o nosso assunto é Igreja, o Israel de Deus. Dando prosseguimento, nosso estudo prevê um texto áureo que foi retirado da palavra de 1 Coríntios capítulo 12, o verso 13, quando Paulo afirma e nos deixa a primeira noção desse Israel ao dizer: pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Desde já, a palavra já nos coloca que nós estamos envolvidos em um corpo só, ou Israel, um povo só, ou Israel, uma nação só, composta de judeus ou gregos, de livres ou servos, e outra palavra, sem acepção de pessoas. Ou a colocação que o povo de Deus é formado de pessoas de todos os povos, nações, tribos e línguas. A salvação é universal. Continuando um pouco mais, para o nosso estudo, temos a leitura bíblica retirada de Efésios capítulo 3, versos 1 até 7. Texto esse que nós podemos ler e que assim está nas Escrituras na versão corrigida. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo,
o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. Então observe que já na leitura bíblica, sendo a nossa lição Igreja ou Israel de Deus, em Efésios 3, Paulo já coloca que um mistério lhe foi revelado ou lhe foi confiado para levar à igreja, aos gentios, a todos que ouvissem o Evangelho. E observe que o mistério é o verso 6: os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Assim, continuando, nós vamos estar passando no estudo deste tema por três tópicos assim colocados: definição de Israel e igreja, a formação do povo de Deus no passado, a formação do povo de Deus no presente. Dentro do nosso programa, 3 tópicos para desenvolvermos a lição, no caso de número 11, Igreja ou Israel de Deus. Portanto, vamos estar dando sequência. Numa certa introdução, retirando palavras do nosso material de classe, podemos estar lendo este texto. O tema desta lição é proposto no estudo da escatologia bíblica, em razão dos propósitos de Deus relacionados com o futuro do seu povo. Existe a opinião equivocada de que o povo de Israel atual ainda tem um lugar especial e distinto nos planos de Deus, em distinção da igreja cristã, formada a partir da pregação do Evangelho. Precisamos entender como a igreja neste tempo presente, unindo tanto judeus e gentios em um só povo e corpo, representa a plenitude de Cristo. Aí está nossa introdução, considerando. Muitos tratam das coisas futuras, dos acontecimentos à frente de forma incorreta, porque estão colocando 2 povos, um processo de salvação em 2 povos, quando na verdade existe um povo só, um corpo só, do qual Cristo é a cabeça. E Cristo não é cabeça de 2 corpos. Por isso, desde nosso textual e também na leitura bíblica, a afirmação constante será de um povo, um corpo, que é o povo de Deus. Se não entendemos isso, pensamos e tratamos e aguardamos acontecimentos para o futuro que não são a verdade dentro das Sagradas Escrituras. Portanto, é importante essa lição de entendermos quem é o povo de Deus, como está constituído e entendendo isso no tempo presente. Lembrando também que Jesus é israelita, é judeu, e ele é a cabeça da igreja. Mas vamos à frente um pouco mais. Dentro do nosso esboço, nós temos o primeiro tópico que coloca definição de Israel e igreja. Passemos a alguma consideração. Quero antes estar dizendo desta forma:
Deus nos falou em tempos passados de muitas maneiras, de formas diversas e muitas vezes, mas tudo aquilo, em suma, de alguma forma é figura, ou Deus fez que acontecesse aquilo, como que encenando algo que devemos projetar para a realidade. Tanto a lei é figura, como tantas outras coisas foram figuras, aconteceram, como a história de Abraão, de Sara, de Isaac, Rebeca, Jacó, José, Moisés. Foram fatos reais, mas ao mesmo tempo projetavam uma ideia do que é de nível espiritual. O povo de Deus, observe bem Jesus falando, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Veio no passado um povo, Israel e etc., mas tudo figura de algo maior que Deus estava falando. Assim, passando esse primeiro tópico, num primeiro parágrafo, o que é Israel? Falemos da origem de Israel. Leia o texto em resumo do que está no material de classe. Desde Gênesis podemos acompanhar a obra de Deus na formação de uma grande nação, que seria para ele um povo peculiar, um reino sacerdotal, inicialmente chamando a Abraão. O Senhor lhe fez a promessa de levantar a partir dele uma grande nação. O cumprimento se deu nas gerações seguintes, com Isaac, Jacó, cujo nome foi trocado por Deus para Israel, e seus 12 filhos. A partir destes foram constituídas as 12 tribos de Israel. A consagração deste povo para servir a Deus se deu no deserto, aos pés do monte Sinai, ou junto ao monte no Sinai, através do e concerto entre ambos. Muito bem, vamos entender isso. Israel, uma nação, um povo, como foi formado? Deus simplesmente visitou Abraão e falou que ia fazer dele um povo, e por ele seria abençoado todas as nações, mais precisamente depois falando na descendência de Abraão, na qual seria abençoado todas as nações. São colocações bíblicas já em Gênesis, por exemplo, capítulo 22, e que precisamos estar atentos. E foi se multiplicando o povo, e no Egito aprove a Deus assim fazer, deixar o povo se multiplicar grandemente, se tornar uma grande nação, para sair então em direção a uma terra prometida. O Israel de Deus. O nome primeiro era Abrão, pai da altura. Deus mudou para Abraão, pai de multidões. É o propósito de criar um povo para morar no céu. Depois vem Isaac, alegria de Deus, alegria também de Abraão, referindo-se a Jesus. Depois vem Jacó. Observe, em promessa, aquele que teria a preeminência, que estaria à frente. Um breve parênteses, muitos falam Jacó enganador, equivocam-se. O significado da palavra é aquele que vai ter a preeminência. Já era profecia sobre as coisas de Deus. E nele temos 12 filhos, as tribos. Mas Jacó tem o seu nome trocado para Israel, para agora dar um nome ao povo que se formava, como embrião ainda, em Jacó e seus 12 filhos homens, os 12 patriarcas das 12 tribos. Considerem isso. E Israel significando aquele que luta com Deus e prevalece. Então o sentido da troca do nome era esse. Israel é aqueles que lutam ao lado de Deus,
como Jacó amava, queria, desejava, pelejou para ter a primogenitura. E assim devemos nós também ser um membro de Israel, cada um de nós, lutando pelas coisas de Deus. Ainda que Jacó não sabia como, era ali o embrião, já disse, são as primeiras palavras de uma história de Deus, que não seria só na terra, seria também nos céus. As coisas têm como figura a sua limitação. Mas continuemos observando textos bíblicos para falar da troca do nome. Gênesis capítulo 32, o verso 27, 28, quando assim está escrito: e disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Não é lutar contra Deus, é com Deus, ou a favor de Deus, ou buscando a Deus. Foi o que Jacó viveu a vida toda, ansioso pela primogenitura, o direito de ter uma bênção especial de Deus. Depois, Gênesis 49, não estarei apresentando o texto todo, porque todo o capítulo fala das bênçãos de Jacó, que é Israel, para os 12 filhos, as 12 tribos. Nascendo já uma pequena nação, mas iria se estender muito. Em Êxodo 19, verso 4, por fim, quando o povo está multiplicado pela mão de Moisés, é retirado da terra do Egito, e temos a palavra de Deus dizendo, verso 5 e verso 6: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então observe que povo de Deus não é só ser descendência de Abraão, é aqueles que diligentemente ouvem a voz de Deus e guardam o seu conserto. Já está a condição aqui, para nós entendermos, porque na verdade toda a terra é de Deus. Nós entendemos esse Israel de Deus. Continuando, num segundo parágrafo desse primeiro tópico, a definição de Israel e igreja, colocamos então o que se segue. O que é a igreja? Procurando por todo o Antigo Testamento, não encontraremos a palavra igreja, pois é um termo grego, língua esta que nos escritos sagrados só foi usada no Novo Testamento. Contudo, a palavra igreja significa ajuntamento, congregação, reunião e assembleia convocada. E estas palavras, sim, encontramos em toda a Bíblia, em particular no Antigo Testamento, de modo que ao dizer santa convocação ou ajuntamento de Israel, as escrituras estão se referindo à igreja de Israel. Do mesmo modo, sob o Novo Testamento, o povo de Deus continua a se chamar congregação, ajuntamento, assembleia, isto é, igreja. Onde quer que o evangelho seja pregado, ali haja almas que o recebam de bom grado, almas que vêm para o reino de Deus. Então, por favor, o que é igreja? É ajuntamento de pessoas. Mas essa palavra igreja passou a ser usada no Novo Testamento, referindo ao grupo, ajuntamento, congregação, a reunião dos que tinham aceitado Jesus. Igreja. Mas considere, é só um termo de uma língua que se usava naquele tempo, o grego. Mas o povo, descendência de Abraão, ainda na terra de Canaã, depois no Egito, peregrinando no deserto, e depois ali
na terra que manava leite e mel, reunidos, quando convocados, era um povo convocado, era o povo de Deus em reunião, era um chamamento, um ajuntamento de todos que eram do povo de Deus para comparecer perante Deus, geralmente, ou em Siló, onde esteve o tabernáculo antes, depois em Jerusalém. Só isso. Então, igreja significa reunião, ajuntamento do povo de Deus. No passado, a nação visível, localizada ali na terra de Canaã, era o povo de Deus. Nome, ajuntamento, congregação, nação, povo, tudo isso. E depois, continua, povo de Deus, congregação, ajuntamento, e uma nova palavra foi adotada, igreja, e que muitos colocam como uma coisa diferente, e é a mesma coisa, é a mesma coisa. É um perigo, não entendendo a origem da palavra em que se refere, atribui a coisas diferentes, enquanto na verdade é simples, é uma coisa só. Portanto, o ajuntamento do povo de Deus, a congregação do povo de Deus, a nação santa, sacerdócio real, é o Israel no passado e é o povo de Deus hoje, que daqui a pouco veremos com mais cuidado, e o nome que permanece, Israel, que é do conhecimento de Deus, quem são dele. Assim, observe, por exemplo, em Atos 2:41, de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Antes mesmo, entendamos, de Jesus subir ao céu ou passar pela morte expiadora no Calvário, ele já congregou, ajuntou várias pessoas que não eram israelitas. Não esqueça da mulher samaritana, da aldeia de samaritanos que aceitou Jesus. Temos outros exemplos, mas vamos ser breve nessa primeira parte. Logo depois nós temos Filipe saindo por toda a Samaria, pregando o evangelho, e todos esses eram agregados à igreja, ao ajuntamento de Deus, ao povo de Deus que ali estava. E segue-se por toda a Bíblia até o dia de hoje. E nós somos o que mesmo? Brasileiros. Pois é, outro povo agregado ao povo de Deus. Então temos duas nacionalidades: na carne, brasileiros, e no espírito, povo de Deus, que daqui a pouco o nome será Israel de Deus, em verdade e em espírito. Continuando um pouco mais, passando ao segundo tópico, a formação do povo de Deus no passado. Povo de Deus, povo de Deus. Muito bem, vamos estar considerando isso. Qual é o passado? Desde quando a gente de Deus, povo de Deus na terra? Consideremos. Passando esse segundo tópico, e num primeiro parágrafo, num primeiro subtema, nós temos o povo de Deus nos dias dos patriarcas, nos referindo mais propriamente lá no passado, desde o início, ainda em Gênesis. Muito bem, leia o texto. Muito antes do chamado de Abraão, já podemos encontrar a separação de um povo especial de homens piedosos, isto é, fiéis a Deus. Nos dias anteriores ao dilúvio, estes fiéis são distinguidos dos demais filhos dos homens como filhos de Deus, e entre as suas fileiras destacaram-se primeiramente Abel, depois deste os descendentes de Sete, notoriamente Enoque e Noé. Depois do dilúvio,
encontramos Noé bendizendo ao Senhor como Deus de seu filho Sem, e a partir daí as escrituras relatam a sua descendência até chegarmos a Abraão. Quem era povo de Deus lá no tempo passado, antes de Noé, no tempo de Noé? Existia um povo de Deus. Precisamos voltar no passado e relembrar Adão e Eva, Caim e Abel. Caim é retirado da descendência de Adão e passa a Sete, e em Sete é chamada a descendência de Adão. Adão, Sete, Enos, e a sequência dos patriarcas do tempo antes do dilúvio. Era um povo de Deus, tementes a Deus, e a palavra principal é que eles buscavam a Deus, e são chamados por Deus, Gênesis capítulo 6, como filhos de Deus. O que são filhos de Deus? Aqueles que são dirigidos pelo seu Espírito, definição essa que está na palavra de Deus. E os outros, homens, descendentes de Caim, não eram dirigidos pelo Espírito de Deus, andavam em violência e outras coisas mais, segundo o mundo. É só ler as escrituras no capítulo 4, Gênesis capítulo 4. Então Deus já definia: tem um povo que é dele, os filhos dele, que andavam com ele, buscavam a ele, invocavam a ele, dirigidos pelo seu Espírito. E os outros, homens. Só que infelizmente os filhos de Deus, descendência de Adão por Sete, começou a se misturar, amando o mundo e aquilo que no mundo há. Aí veio o dilúvio, porque se desviaram. Mas havia uma separação, povo de Deus e não povo de Deus. Indo depois para pós-dilúvio, em Noé, nós temos os homens santos de Deus, como o próprio Noé, a sua descendência. Se há alguma exceção, não quero considerar, entrar no assunto, mas em particular Noé era de Deus, os seus filhos eram justos, e em particular Sem é colocado como aquele que de fato tem o Deus verdadeiro, bendito Deus de Sem, e segue esta, vamos dizer assim, descendência como oráculos de Deus, a descendência de Sem, os chamados semitas, que o mundo hoje é contra, mas esquecendo porque são de Deus. O mundo vos aborrece porque não conhece a Deus. É o princípio que volta e está aí presente nos nossos dias mesmo. Muito bem, então este é o povo de Deus nos dias dos patriarcas. Deus tinha o seu povo, só que não tinha nome. Deus tinha os seus, mas não tinha nome. Só isso. Infelizmente tem gente que lê Gênesis 6 e fala que filhos de Deus são os anjos. Ué, sinto muito, não está entendendo as escrituras. Filhos de Deus são aqueles que são dirigidos pelo seu Espírito. Muito bem, continuemos um pouco mais, lembrando, dentro dessa fala nossa, uns versículos importantes que nós precisamos estar colocando. Mas, senhores professores, já ressalto, a lição é longa e o principal está no tópico 3, pelo que este assunto do tópico 1 e 2 deve ser tratado nas classes de uma forma mais resumida, para termos um tempo maior para o terceiro tópico. Mas no segundo, nessa primeira parte, nós temos Atos 17, 26, quando Paulo ensinando diz: e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Todos os seres deste mundo, todos os seres humanos são de Deus, e Deus está aí, esperando ser ouvido, esperando ser buscado, e quem busca acha. Em Gênesis 6, 1 e 2 é o texto que nós falamos anteriormente, agora
lendo na Bíblia. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Aí está. Parece que em Gênesis 6 temos o quadro de hoje. Quantos na igreja, em vez de ficarem dentro daqueles que são da família espiritual de Deus, que andam na fé de Deus, e vão traçar planos de casamento com pessoas que não são de Deus? É o julgo desigual que a Bíblia sempre condenou. Então, lá em Gênesis 6 já tem um modelo de hoje em que muitos estão transgredindo. Não vai dar boa coisa, que depois veio o dilúvio. Ou seja, hoje também, misturando a semente dos que buscam a Deus com os que não buscam a Deus, tem famílias desorganizadas, desestruturadas na fé, é onde dentro da mesma casa já existe tantos males. Mas continuando ainda, em Gênesis capítulo 4, verso 26, a palavra que temos é a respeito de Sete, que na verdade substituiu Caim, quando se diz: e a Sete mesmo também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Pronto. Sete é o filho primogênito de Adão, já que Caim perdeu isto. E por ele, primogênito de Adão, vem uma descendência de homens que invocam o nome do Senhor, até se desviarem. Mas enquanto buscaram a Deus e andaram nos seus caminhos, eram filhos de Deus, povo de Deus, família de Deus, palavra melhor usada no Novo Testamento. Continuando no Gênesis 9, 26, quando Noé refere-se ao Deus de seu filho Sem, e disse: Noé, bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja de Canaã por servo. O importante é a primeira parte. E disse: Noé, bendito seja o Senhor Deus de Sem. Pronto, e aí temos essa sequência mostrando o povo de Deus lá nos primórdios, no tempo de Noé e antes. Continuando um pouco mais, o povo de Deus levantado a partir de Abraão. Agora, num tempo determinado, Deus quis fazer assim, chamou Abraão para montar um povo entre tantos povos que já existiam na humanidade. Deus quis fazer algo começando no velho Abraão, para mostrar que era uma obra dele, não era nada dos homens, para que não houvesse glória dos homens, mas sim um projeto de Deus sendo realizado. Lendo o texto, no segundo parágrafo da nossa lição, temos: a partir da dispersão das nações em Babel, nossa atenção se volta para o chamado de Abraão. Inicialmente Abraão. Enquanto Deus deixou que todos os povos andassem seus próprios caminhos, Ele estabeleceu com este homem e a sua descendência um concerto que fosse o seu povo. Nos dias de Moisés, esta aliança foi selada por Deus sob os termos de que, se o povo cumprisse os seus mandamentos, seria um povo especial, um reino sacerdotal. Israel tornou-se uma nação muito chegada ao Senhor, conhecendo-o mais do que qualquer outro povo e tornando-se depositária dos oráculos divinos, e finalmente recebendo a promessa acerca da vinda do próprio Cristo, Messias, o ungido de Deus. Então observe, Deus tinha o seu povo, no mundo havia gente de Deus, mas Deus quis fazer um trabalho especial com Abraão, formar um povo visível, nação, tribos, morando numa terra separada, com leis separadas e etc. Tudo separado. É Deus mostrando ao mundo um modelo do seu povo. Enquanto Israel andou
obedecendo a Deus, era de Deus, e Deus fez proezas. Quando deixou de andar com Deus, deixou de ser de Deus. Aí era só vergonha, tristeza. Mas observemos alguns textos bíblicos. Em Gênesis capítulo 12, verso 1, no início, é a palavra que Deus falou a Abraão, antes Abrão. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Observem Deus chamando. Ele vai construir um povo. Ele quis. Então Deus chama a Abrão para formar um povo. Projeto de Deus. Tudo difícil, tudo impossível, mas é Deus fazendo. Velho, esposa estéril, mas Deus vai fazer. João capítulo 4, verso 22. Falando dessa chamada, essa escolha, nós temos Jesus falando à mulher samaritana: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Observe a chamada: Abraão, Isaque, Jacó, Judá, Davi, Jesus. Deus fazendo uma obra. Ele projetou isso e está fazendo. Precisamos compreender essas coisas para entendermos então o que é esta formação, um povo levantado como povo de Deus naquele tempo das figuras. Não podemos esquecer isso, figuras. Muito bem. Em Romanos capítulo 9, verso 3, outra vez: porque eu mesmo, dizia Paulo, poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes, segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Pronto, aqui está a escolha de Deus de formar um povo que Ele quis. Ele estabeleceu isto: o Israel, povo de Deus. Muito bem. Em Deuteronômio 18, verso 15, Abrão projetando-se em Jesus: o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Observe bem, já desde o início o assunto de Deus era Abrão, sua descendência, em quem haveria alguém que abençoaria o mundo todo, e a projeção é Jesus. Precisamos estar atentos a umas pequenas expressões da palavra de Deus, quando, por exemplo, Paulo chega a citar, e estaremos vendo daqui a pouco, a citação de Deus: na tua descendência abençoarei todas as nações. E não falou de descendências como de muitos, mas de um só, que é Cristo Jesus. Então está a formação de um povo a partir de Abraão, ou Abrão, para ir no final chegar a Cristo Jesus, onde estaremos continuando o nosso assunto para falar do Israel de hoje, do povo de Deus de hoje. Continuando, passando um terceiro subtítulo: os gentios que serviam a Deus. Ou seja, estamos estudando a igreja, o Israel de Deus. Estamos devagar até chegar lá. Falamos de um povo nesse tópico 2, que é o povo de Deus no passado,
de Noé para trás, de Noé em Abraão, um povo destacado entre todas as nações, mas agora também considerando, não era só Israel que era de Deus, outros mais serviam a Deus no mundo e não eram de Israel. Lendo o material de classe, nesse terceiro parágrafo e subtítulos, gentios que serviam a Deus, consideremos. O povo de Deus no passado era formado pela descendência de Abraão, Isaque e Jacó, mas também incluía todo gentio que se aproximasse de Deus. O estrangeiro que quisesse servir a Deus devia ser admitido como natural da terra, e por sua vez, o natural que transgredisse o concerto de Deus era cortado, excluído do povo. Além disso, Deus não se deixou sem testemunho entre as nações, e podemos contar entre esses povos, inclusive sacerdotes como Melquisedeque e Jetro, sogro de Moisés, e profetas como Balaão. E observemos que Deus mostra um cuidado especial pelos gentios que se aproximavam dele e queriam servi-lo. Muito bem, naquele tempo passado, descendência de Abraão, Isaque e Jacó, o Israel de Deus, uma nação. Mas consideremos, a nação visível era aqueles que andavam nos mandamentos de Deus. Não anda no mandamento de Deus, excluído do povo, já era retirado, não é mais. Mas eu tenho DNA de Abraão, mas não é de Deus, fora, excluído. Outro estrangeiro que chegasse tinha que ser recebido como natural da terra. Então quem é povo de Deus? Israel. Pois é, naquele passado, formado de todos os que quisessem vir servir a Deus. E os que eram de Israel, que não obedeciam a Deus, retirados, colocados fora. E observe quantas sentenças de morte, seja apedrejado, era morto por algumas sentenças já determinadas. Portanto, existia um povo de Deus visível, ao qual se agregavam quem quisesse servir a Deus, e do qual eram retirados os que fossem transgressores. Mas fora disto, existiam outros que serviam a Deus e eram de Deus. Aí citamos Melquisedeque, citamos também Jetro, que veio servir, prestar sacrifícios a Deus no deserto, até Balaão, queira ou não queira, ele foi infiel, mas que ele era profeta do Deus Altíssimo. Assim vejamos as expressões bíblicas que temos nas Escrituras, como em Êxodo 3,15. E Deus disse a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de nossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Deus de Abraão, de Isaque e Jacó é um memorial eterno. Agora nós entendemos, acrescentes Abraão, Isaque e Jacó, acrescentemos Jesus. Em Gênesis 14, verso 18, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Espera aí, mas ele não é descendente de Abraão, e nem está andando com Abraão, e Abraão ainda nem tem filhos, mas tem gente de Deus na terra. Não era só Abraão, outros existiam, havia um povo de Deus que era só do conhecimento de Deus, mas agora Deus queria um povo visível para mostrar às nações e a nós hoje qual é o modelo daqueles que o servem e que são seus. Muito bem, continuando, Êxodo 18, verso 9. E Jetro disse: bendito seja o Senhor que nos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou a este povo de debaixo das mãos dos egípcios. Verso 12: então tomou Jetro, sogro de Moisés, holocausto e sacrifícios para Deus.
fiquemos só até aqui. Jetro conheceu Deus e prestou-lhe a devida honra como Deus que pode fazer grandes coisas. E depois em Números 24:15, então alçou a sua parábola e disse: fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos, fala aquele que ouviu os ditos de Deus e o que sabe a ciência do Altíssimo, o que viu a visão do Todo-Poderoso, caído em êxtase e de olhos abertos. Era um homem vidente, né? Poderia ser chamado, naquela época usava essas palavras também, que olhava assim e não via teto nem parede, estava vendo coisas de Deus, e começava a falar do que via e pronunciava em previsão que estaria por acontecer. Era de Deus, só que desviou-se, e não era de Israel. E nessa ocasião ele é contra o Israel de Deus, representado pelas tribos peregrinando no deserto. De Deus, amaldiçoando o povo de Deus. Não conseguiu, queria. E deixou de ser de Deus, enquanto os que ficavam fiéis no deserto eram de Deus, e não caía sobre eles maldição alguma. Muito bem, assim seguindo, lembremos de Isaías 56, verso 3 até o verso 8, um texto em que resumo dizendo: Deus fala aos forasteiros, aos estrangeiros, os que não são da semente de Abraão, e até aos eunucos, ou seja, os estéreis que não geravam filhos, que eles seriam recebidos no tabernáculo de Deus, desde que ouvisse e guardasse e andasse nos mandamentos de Deus. Então observe que povo de Deus é aquele que se agrega a Ele em obediência aos seus estatutos, e gente que não era nada de Deus se tornava de Deus, uns visivelmente porque moravam junto com as 12 tribos e eram recebidos como natural da terra, outros eram povo de Deus, mas estavam dispersos. Mas Deus conhece os que são seus, permanece isto sempre. Continuando um pouco mais, passando já ao terceiro tópico da nossa lição, com o título: A formação do povo de Deus no presente. Vamos entender quem é de Deus, povo de Deus, agora. Muito bem, passando a um primeiro subtópico, um título em subdivisão do assunto: a salvação dos gentios. Muito bem, leiamos. Quando prometeu fazer de Abraão uma grande nação, o propósito de Deus já era o de abençoar todas as famílias da terra através da sua descendência, o que ele cumpriu em Jesus Cristo, a verdadeira descendência de Abraão. A salvação dos gentios era um grande mistério oculto desde a antiguidade, embora já tivesse sido profetizado por Isaías, por exemplo. Em Cristo, este mistério foi revelado na referência à salvação de outras ovelhas que não são deste aprisco, ou ao mundo que Deus amou e pelo qual enviou seu Filho unigênito, e a todos que seriam atraídos quando ele fosse levantado da terra. Depois, quando o próprio Senhor abriu a porta do Evangelho, tanto aos samaritanos quanto aos gentios de toda a parte. Muito bem, aí está, a salvação dos gentios sempre houve, já colocamos isso no texto anterior. E agora, no que se chama a igreja, desse povo depois de Jesus se manifestar, está ali o Israel, no meio do qual Jesus está, e ali Jesus está salvando os gentios. Mulher samaritana, repito, os samaritanos, tempo de Jesus. Aquele homem centurião
que Jesus disse: não encontrei fé como neste homem em todo o Israel. Então observe, Jesus está salvando, agregando. E observe que Jesus chegou aí pelas regiões de Ciro e Sidom. O que ele foi fazer lá? Não era a terra de Israel, mas lá esteve fazendo prodígios, ensinando o povo que não era israelita. E todos que vinham a ele, ele socorria. Ele mesmo disse que todo aquele que vem a ele, de forma alguma ele lança fora. Então os gentios era um plano de Deus para a salvação. Observe, precisaríamos voltar atrás. Sempre foi anunciado isso, mas parece que os olhos do mundo estavam fechados. Israel carnal, ali visível naquele tempo, ele mesmo dizia, bate no peito: nós somos filhos de Abraão, nós somos povo de Deus. Mas não sabia que tinha gente com mais fé que eles, como citei aquele homem que era centurião romano. E não diz a palavra também de um leproso que foi curado? De 10 curados, o único que voltou não era israelita. E Jesus disse: a tua fé te salvou. Então esse era israelita. Agora, numa salvação que Jesus lhe dava, uma agregação àqueles que são dele, e os outros 9 não sei se permaneceram sendo israelitas. Então era um mistério, mas foi revelado. E no passado, lembre-se que a palavra coloca de que Jesus viria para os gentios também. Vejamos alguns textos bíblicos, dentre tantos versículos que nós temos nas Sagradas Escrituras. Agora, pode-se entender a palavra de Isaías, Jeremias e tantos outros lugares, como Raabe, que não era nada e foi agregado ao povo de Israel porque creu que aquele povo era de Deus e protegeu os espias. Muito bem, assim passando ao texto bíblico, em Gênesis capítulo 3, verso 8, por exemplo, podemos ter: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Ora, o verso 18: as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz as posteridades como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade é Cristo. Corrijo, estamos lendo Gálatas capítulo 3, verso 8 e verso 16. Muito bem, considere essas palavras. Ainda em Efésios capítulo 3, verso 6, que é do nossa leitura bíblica, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então não foi como alguns pensam: Israel nem todos aceitaram, então agora Deus voltou-se para os gentios para apucar um e tampar as lacunas. Não, já era projeto de Deus salvar gentios. Se ninguém se desviasse de Israel, no céu tem lugar para muita gente ainda. Os gentios poderiam vir sem alguns terem sido cortados, rejeitados por infidelidade, incredulidade. Precisamos entender isso. Era projeto de Deus. Continuando um pouco mais, em Romanos capítulo 10, verso 12, a palavra diz assim: porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. E o verso 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é só descendência de Abraão na carne, de jeito nenhum, é qualquer um. E lembre-se da palavra que temos em Gálatas: todos que são batizados em Cristo Jesus se fizeram filhos, herdeiros de Abraão, herdeiros pela fé, ou filhos pela fé.
Continuando, ainda João capítulo 10, verso 16: ainda tenha outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Mais versos? Muitos versos da Sagrada Escritura, mas fiquemos com Atos capítulo 1, verso 8, quando a palavra é bem clara e já a conhecemos bastante, quando diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e aos confins da terra. Aí cumpre-se a palavra que Jesus veio primeiro para os israelitas, os que estão perto. Mas a palavra é para os que estão perto, os que estão longe, e a tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Entendamos bem esta colocação para entendermos qual é a formação do povo de Deus no presente. Os gentios são chamados para ser o povo de Deus no presente. Continuando um pouco mais, no segundo parágrafo, no tópico 3, sendo o tópico 3 a formação do povo de Deus no presente, consideremos, é importante entender isso, a rejeição de Israel como nação de Deus. Isso é sério, é importantíssimo entendermos isso. Se não entendermos isso, ficamos confundindo povo e outros povos, e temos que entender quem é povo de Deus e compreender a rejeição de uma nação que até hoje existe e que tem por nome Israel. É uma nação chamada Israel, descendência de Abraão, mas não é povo de Deus. Falando mais claro, no sentido espiritual, Israel espiritual. Mas vejamos a rejeição de Israel. Paulo explicou que o Israel de Deus, na verdade, não é a descendência de Abraão segundo a carne, mas aqueles que o são segundo a promessa, ou seja, são verdadeiros israelitas, os que mantêm um vínculo de fé com aquele que é o Pai dos crentes. Isso explica porque a nação carnal rejeitou a Cristo. Os fiéis judeus, juntamente com os crentes gentios, se mostraram ser os verdadeiros israelitas, não segundo a carne, mas no coração, segundo o Espírito. Já os demais foram levados pelo apego às tradições e toda sorte de quebra de concerto, sendo rejeitados por Deus. O reino de Deus lhes foi retirado, e todo o sistema de culto e adoração de que o povo se vangloriava foi subvertido pela destruição do templo. Só poderão ser salvos aqueles que reconhecerem e crerem em Cristo Jesus. Atenção, rejeição de Israel como nação. Agora, nesse momento, falando só do presente, essa dispensação de Jesus manifestado até agora. Jesus andou na terra de Israel, lá em Canaã, Jerusalém, Belém, Betânia, ia para Nazaré, ia para Cafarnaum, Betsaida, Corazim, cidades de Israel, todos ali israelitas. Ia para o templo, ensinava israelitas. Naturalmente tinha estrangeiros também, mas israelitas. E Jesus disse: ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus estava lá, mas quando juntava uma turminha especial lá, Jesus disse bem claro: vocês estão gloriando, dizendo que são filhos de Abraão, que têm por mestre Moisés, porém vocês não são filhos de Abraão, são filhos do diabo. Ou seja, Jesus, vivendo com homens israelitas,
na terra de Israel, declarou claramente para ele: vocês não são filhos de Abraão. Forte demais. Ainda mais com essa declaração assim, tão, vamos dizer assim, fácil de entender, direta. Eles odiavam Jesus, quebrava o orgulho deles. Observe bem isso. Por que não podeis ouvir minhas palavras? Porque não são ovelhas trazidas por meu Pai, que o Pai não vos trouxe. É muito forte isso. Então ele estava, Jesus, no meio de muitos homens chamados israelitas. Alguns de fato eram, mas a maioria não era. Chega diante de Pilatos: eis o vosso rei. O que aquela maioria disse? Crucifica-o, tira. Nosso rei é César. Eles rejeitaram Jesus, então eles estavam contra o seu Deus, o seu Salvador, o profeta anunciado por Moisés, que eles teriam que ouvir, senão seriam excluídos. Ali eles se excluíram. Então tem o nome de Israel até hoje, mas são os que rejeitaram Jesus, e Jesus os rejeitou. Por isso está escrito em Zacarias que ele quebraria a vara de união, de apego e ligação com o Israel carnal, porque o rejeitaram. Entendamos bem isso. Observando alguns textos bíblicos, podemos, entre muitos versos, escolher uns poucos, como em Romanos 9:6. Não que a palavra de Deus tenha faltado, ou haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Já começa em Abraão. Quando Deus anuncia que vem o Isaque de Sara, Abraão rejeitou Isaque. Não, senhor, não precisa de Isaque não, está muito bom Ismael. Olha aí, como se essa palavra seria gravíssima se fosse colocar num tempo de entendimento de hoje. Mas Abraão não entendia, e Deus falou: não, vou abençoar Ismael, você é seu filho, mas a tua descendência será chamada em Isaque. E continua essa história. Vamos ver mais em frente. Em Gálatas 3:7 está escrito: sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Deus não está olhando DNA não, para ver se é de Abraão ou não. Deus está olhando se tem fé como Abraão, porque se não tem fé, não tem fidelidade como Abraão, é excluído do povo de Deus. Como foi excluído Ismael, como depois foi excluído Esaú, como depois foi excluído muita gente. E no tempo de Jesus, poucos seguiam a Jesus. Continuando a leitura dos textos bíblicos, Romanos capítulo 2, versos 28 e 29, porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então Deus sabe quem é dele, Israel, israelita, e quem não é israelita. A mulher encurvada, endemoniada, oprimida pelo diabo, 18 anos, Jesus mandou ela assim endireitar e disse: é uma filha de Abraão.
Zaqueu rejeitado por isso e por aquilo, e os, vamos dizer assim, escribas, fariseus tinham como impróprio ir na casa de um Zaqueu, e Jesus fala: esse também é filho de Abraão. Ou seja, Deus conhece os que são seus. Muitos que dizem que são filhos de Abraão, Jesus não são. E outros que ninguém dá nada, filhos de Abraão. Precisamos entender isso. Existe um Israel real, reconhecido por Deus, ainda que outros tomem o nome de Israel, mas Deus conhece os que são dele, e os outros não são, só tem esse orgulho de dizer que são de Israel. Continuando, observemos, importantíssimo, a palavra em Oséias, no capítulo 1, o verso 9 e 10. Oséias teve filhos, e cada filho era uma sentença de Deus para o povo de Israel, aquelas 10 tribos que se separaram e ficaram ao norte, e que logo se desviaram na idolatria. A palavra é esta: vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. E isso Deus falando de 10 tribos, já que Isaías anteriormente já tinha profetizado mais 65 anos, e Israel, as 10 tribos, os que seguiram Efraim, não serão povo mais. E foi destruído toda aquela região, todas aquelas 10 tribos foram destruídas pelos assírios, e foram trazidos outros povos para morar na terra deles. Aí dá origem aos samaritanos. Samaritanos, gente estrangeira que vem morar na terra de Canaã. Isaías já falou, e Oséias disse bem claro: não sois meu povo, eu não sou o vosso Deus. E no verso 10, por favor, agora, verso 10, por favor, atenção nesse verso: todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir e nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus Altíssimo. Vamos estar atentos a esta palavra de Oséias, por favor. A formação de Deus, do povo de Deus no presente: 12 tribos de Israel, 2 ficaram ao sul, Judá e Benjamim, 10 ficaram ao norte. Deus volta-se para as 10 do norte e diz: vocês não são meu povo, e sumiram do mapa. Por isso que não se fala muito de israelitas como o tribo de Zebulon, Aser e outras mais, porque não existe. Ficou só o que sobrou da tribo de Judá, chamado judeus. Então, de 12, Deus lançou fora 10. Mas então agora o povo de Deus, que era 12 tribos, ficou 2. Aí Deus fala: não, o meu povo será 12. Só que virão 10 tribos entre os que não eram meu povo, mas lhes será dito: vós sois povo do Deus Altíssimo. Pronto. Aí está a salvação dos gentios e a formação do povo de Deus hoje. Quantos israelitas, judeus, nós temos na nossa congregação? Poucos, quase nenhum. Então, toda a nossa congregação é formada de quê? Não israelitas segundo a carne, mas agora povo de Deus, por se agregar a Ele pela fé, a mesma fé que habitou em Abraão, pois estamos batizados em Cristo Jesus. Essa é a realidade. Em Mateus capítulo 21, verso 42, consideremos: diz-lhes Jesus: nunca leste nas Escrituras, a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de ângulo, ou do ângulo, pelo Senhor Deus foi feito isto,
e é maravilhoso aos nossos olhos. Verso 43: portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. O reino de Deus está lá na terra de Canaã? Não. Onde está o reino de Deus? No meio de vós. Não vem com aparência exterior. Eles têm um nome: terra de Israel, povo de Israel, tribos de Israel, tem tudo parecendo que é de Israel. Mas a palavra aqui, Jesus disse: vai ser tirado de vocês. E foi tirado, o templo foi destruído, acabou. Quem faz culto agora a Deus? Só nós. Os que seguem a Jesus, os servem a Deus em espírito e verdade. Então acabou. Aquela nação é uma nação, mas não é de Deus. É uma nação como outras nações mais, de gente de carne e osso, e com chamada também para reconciliar-se com Deus e vir a estar agregado ao povo de Deus em verdade, e não só de aparência e de história, numa figura que já passou. Continuando um pouco mais, vamos em frente. Há uma terceira subparte ou subtópico, uma divisão do nosso tema: formação do povo de Deus no presente. Aí temos o título, o nome usado: a igreja, o verdadeiro Israel de Deus. Lendo este parágrafo, assim podemos expressar: é importante observar que há uma continuidade na formação do povo de Deus, e não uma interrupção, nem substituição de um povo por outro. Deus tem levantado o seu Israel, a sua igreja, o seu povo, desde o princípio da história. Os patriarcas e profetas do passado foram como a raiz e o tronco da oliveira, como diz Paulo. A igreja, sob a dispensação do evangelho, como prolongamento da mesma árvore, é representada pelos ramos ou galhos da oliveira, uns naturais, judeus, crentes em Cristo, outros enxertados, gentios e crentes, ou gentios crentes. Mas isto Deus reconciliou, ou para isto Deus reconciliou judeus e gentios, tanto consigo mesmo como uns com os outros, pelo sangue de seu Filho Jesus, formando dos dois um só povo. Este é o verdadeiro Israel, o Israel de Deus, no qual se cumpre todas as promessas feitas no passado a esse povo. Por favor, considere bem isto. A igreja é o verdadeiro Israel, só que não é o outro povo. Aqui que muitos têm um equívoco. A igreja não é o outro povo e o Israel continua primeiro. Não, aquele Israel carnal, são os rejeitados. Os israelitas que aceitaram Jesus, primeiramente poucos lá na Judéia e também na extensão de Samaria, os poucos, mas depois foi até os confins da terra, e os apóstolos tinham preocupação de pregar primeiro aos israelitas, e milhares aceitaram o evangelho, mas também muitos outros milhares de israelitas rejeitaram. Esses continuam sendo israelitas só de nome, de aparência e de papel escrito, mas para Deus não são o povo dele. Mas os israelitas fiéis continuaram sendo o povo de Deus, reconhecidos por Deus como uma sequência de Adão, Sete, Noé, Sem, depois a sequência Jesus Cristo. Isso que nós precisamos entender. Ou seja, Jesus falou sobre a oliveira. Muito bem. Meu pai é o lavrador, eu sou a oliveira verdadeira e vocês são os galhos. Então nós somos galhos,
somos o final da oliveira. Mas recua, por favor. Antes dos galhos tem os troncos menores, tem o tronco maior e tem ainda a raiz. Ou seja, os primeiros lá do fundo vêm sendo raiz, tronco, e nós somos galhos. O Israel não mudou, não é outro, não é um povo substituído, de jeito nenhum, nem a parte. É o povo de Deus, que Deus conhece. Isso que nós precisamos compreender. Se compreendermos isso, pronto. O povo de Deus existia no tempo de Jesus, continuou sendo povo de Deus, rejeitado pelos homens. Eles ficaram com o nome de Israel, e os que seguiram a Cristo Jesus, que é o verdadeiro povo de Deus, recebeu o nome de nazarenos. E eles ficaram com o nome de Israel, com a terra de Israel, com Jerusalém de Israel, com o templo de Israel antes de ser destruído. Eles ficaram com tudo. Então eles visivelmente eram povo de Deus. Mas para Deus, quem são os dele? Vendo textos bíblicos que são importantes para nós fecharmos este assunto, o principal, claro, é Efésios capítulo 2, desde o verso 11 até o verso 19, e leio este texto nesse momento para podermos acompanhar. Veja a importância deste texto. Verso 11: portanto, lembrai-vos de que vós no outro tempo erais gentios na carne, chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora Cristo Jesus, vós, ou em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele, por Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, o Israel de Deus. Nós somos acrescentados aos fiéis israelitas, rejeitados pelo mundo, já expliquei. Eles ficaram com tudo, até com nome e etc. E nós perdemos tudo: nome, terra e etc. Acesso à sinagoga, acesso ao templo e tudo, perdemos tudo. O Israel, fiel a Deus, naquele tempo de Jesus, perdeu tudo, mas era povo de Deus. Deus os conhecia e os aceitava. O mundo os rejeitava. Eles ficaram com um nome só, mas não eram de Deus. Em sequência, passemos a outra parte. Mateus capítulo 8, verso 11. Jesus falou bem claro naquela época: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. 1 Pedro capítulo 2, verso 5 diz: e vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Verso 9: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua preciosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povos de Deus,
que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Observe Pedro falando, assim como Deus falou no passado àquele povo em multidão no deserto: vocês serão para mim um povo especial, um sacerdócio santo, uma nação de sacerdócio real. Observe bem, falou para aquele povo: se vocês obedecerem. Pedro disse que nós que viemos para Cristo somos agora esse sacerdócio. Nós não éramos antes povo, agora somos povo de Deus, sacerdócio real, nação santa. Está claro essa palavra? Aquilo que foi falado para o povo no deserto é dito para nós gentios. Nós não éramos povo, mas agora somos. Somos o quê? O povo, sacerdócio real, nação santa. Precisamos compreender essas palavras para entendermos que somos o Israel de Deus, os que estão em Cristo Jesus, tanto de israelitas como de gentios de qualquer nação. Essa é a verdade das coisas de Deus. Porque antes, fisicamente, visivelmente assim, tinha um Israel misturado, muitos dizendo que era de Deus e não era, filho de Abraão e não era. Mas lembre-se que tínhamos, por exemplo, os magos não estavam em Israel, nem tinham título de israelitas, mas estavam atentos ao Messias que haveria de vir, e quando viram o sinal da estrela, já correram em Israel para adorar Jesus. E quantos mais pelo mundo aguardavam o Messias? Porque a palavra diz em Isaías que ele seria luz para os gentios, estrela, luz para os magos que vieram do Oriente, luz, estrela para muitos que a gente não conhece, mas Deus está se revelando a muitos que têm sede dele por aí afora. Assim, colocando, chegamos ao final da nossa lição. E numa conclusão, a palavra rápida, curta, é o suficiente. Precisamos estar atentos e não nos desviarmos do entendimento de que para Deus não há dois povos, duas salvações. Não podemos separar Israel da igreja. A igreja é o Israel de Deus, a multidão incontável dos que foram comprados pelo precioso sangue de Jesus. Considere isso. Por isso que em Apocalipse, quando se vê a multidão dos que estão nos céus, a palavra diz as 12 tribos. Sim, as 12 tribos, multidão de todas as nações, povos, tribos e línguas, cujas vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro. Portanto, guardemos isso. Muitos erroneamente falam do arrebatamento da igreja como um povo separado, para depois Jesus vir de novo e cuidar de uma nação de Israel como outra salvação. Não, o povo é um só e Deus conhece os seus. Ele virá e levará os seus, porque é um corpo. Não vai levar um pedaço, outro pedaço, uma segunda vinda, estão criando terceira vinda, quarta vinda. Negativo. Jesus virá uma vez e vai levar a igreja, o corpo, a colocada como sua esposa, aquela que com ele tem uma comunhão, formando um só corpo, em espírito. Ele é a cabeça, e nós todos, cada um de nós, membros deste corpo, tal qual células vivas num corpo. Imagine espiritualmente, nós unidos em Cristo Jesus, é um corpo. E assim, encerrando, lembremos que nós trouxemos essa lição passando pelo esboço já apresentado nos tópicos definição de Israel e igreja, a formação do povo de Deus no passado, a formação do povo de Deus no presente. E o nosso textuário falando bem claro: pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Há um só Deus, um só Espírito, um só corpo, um só batismo, uma só fé. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.
e a toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.